Hoje nós temos a nossa querida Ana Úrsula, mais uma vez aqui na nossa casa. Vem de tão longe agora, né, Ana Úrsula? Bem longe, Lavras do Sul, né? Então, que possamos ouvi-la, né? Compreendê-la e que a espiritualidade amiga te conduza neste trabalho que eu tenho certeza que tu preparaste com muito carinho. Então, que Jesus esteja contigo e com todos nós. E a Ana Úrsula vai falar sobre Conhece-te? Um pouquinho. Então, queridos, é com uma imensa alegria que tornamos a esta casa. É com muita honra que subimos a essa tribuna para abordar questões atinentes à nossa amada doutrina, que temos a felicidade de ter como linha direcional da nossa existência. Que nos amparem os espíritos amigos, que nos abrace o amorável Jesus, e que, sustentados por esta vibração de natureza absolutamente superior, possamos todos realizar aquilo que é necessário, né? A nossa reflexão, o nosso aprendizado, enfim. Todos nós estamos aqui para aprender algo, inclusive eu. Então, quando vocês me ouvem, eu sou a primeira que me ouço também. E antes de chegar aqui para falar com vocês, eu já falei comigo muitas vezes. A minha conclusão é que de todos os rebeldes eu sou a pior. Mas enfim, vamos em frente. A pergunta que inicia a nossa conversa é exatamente essa. Conhece-te? Fiz uma pergunta. Conhece-te? Essa é a pergunta. E isso daria motivo para muitas e muitas reflexões. Mas vamos tentar facilitar um pouco esse caminho e vamos viajar no tempo. E vamos para o ano de 1856, provavelmente era esse o ano. A doutrina dos espíritos ainda não havia sido apresentada ao mundo. Allan Kardec debruçava-se sobre as inúmeras tarefas na construção desta obra, que trataria de 4 livros em um único. E ele está, nesse período, calculo eu, elaborando o 3º livro, As Leis Morais. Os 4 livros, né, que trariam o livro dos Espíritos e que posteriormente seriam desdobradas nas outras obras, que dariam sustentação ao edifício do Espiritismo. Pois bem, por esta época, Allan Kardec está escrevendo o livro 3º, As Leis Morais. E já nos falou, dentro desse livro, acerca das leis de Deus. Já nos explicou o que é a lei de Deus, a lei divina ou natural, que é aquela, né, que tem tudo para que nós sejamos felizes e que a nossa infelicidade seria sempre oriunda do nosso afastamento dessa lei, a lei divina ou natural, que todos nós teríamos na consciência essa lei, portanto não seria problema conhecer a lei. Ele já nos explicou que o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos mataria no meio do caminho se a gente não estivesse atento a eles. Ele já nos explicou tudo acerca das leis morais. Está quase finalizando essa etapa do trabalho. E está na questão 918. E ali ele apresenta para nós todos os caracteres do homem de bem, dizendo que aquele era o modelo, porque aquilo estava muito à semelhança do nosso guia e modelo Jesus. Tudo aquilo que identificaria um indivíduo como sendo de fato um homem de bem. Questão 918. Quase concluindo a obra.
o homem de bem, que é um homem quase que perfeito. Ali estão todas as perfeições que o caracterizariam. Falta uma questão para finalizar a obra. E Allan Kardec, então, nos dá mais uma mão. Depois de tudo que já fez, ele nos ajuda mais um pouquinho. Então ele pergunta aos espíritos superiores, eu vou dizer do meu jeito que ele perguntou, é assim: se haveria uma fórmula, um jeito da gente fazer a conquista de todos aqueles valores que ele propõe de uma forma mais concreta, mais rápida, mais objetiva. Na verdade, o que Allan Kardec pediu foi uma receitinha de bolo. Você tem uma receitinha para dar para a gente de como que a gente elabora essa terceira parte do livro, As Leis Morais? Os espíritos superiores olharam para ele, Santo Agostinho disse: deixa que eu respondo. E disse: olha aqui, senhor Allan Kardec, 500 anos antes de Cristo, já um sábio da antiguidade já vos disse. Mas eu vou repetir: conhece-te. Essa é a chave de todo e qualquer progresso. Conhece-te. Já estava bom assim, né? Mas Allan Kardec tentou melhorar ainda um pouquinho mais. E diz: senhor Agostinho, exatamente é o nosso problema este. Existiria um jeito da gente se conhecer de uma forma mais concreta e objetiva? Outra receitinha de bolo? Será que o senhor teria uma fórmula para nos dar? E ele deu. E aí Santo Agostinho diz: pois então fazei como eu fazia quando estava com vocês. Todas as noites, antes de dormir, eu passava em revista o meu dia. E em passando em revista o meu dia, eu analisava tudo o que eu houvera feito. E entre o que eu houvera feito, eu me perguntava se havia feito da melhor maneira o que tivera feito. E durante aquele dia, se eu não teria deixado algo que eu poderia ter feito. Eu me perguntava também se durante o dia eu teria desagradado alguém, se eu teria ferido alguém. E quando eu identificava a resposta, eu providenciava no dia seguinte da corrigenda de tudo que não tinha saído de acordo naquele dia que eu tinha experienciado. E nem assim, né? Nem assim a gente consegue dar jeito. Então, quando a gente pergunta: tu te conheces? Tu paras para te analisar, tu te olha todas as noites, todas as manhãs, quando tu te vês no espelho, tu te conheces? Tu sabes a tua essência? Tu sabes por que tu te ergueste da cama? Qual é o teu propósito para aquele dia? E não estamos falando aqui de propósito de natureza material, porque estes são óbvios. Mas estamos falando intrinsecamente, internamente, dentro do teu programa de aperfeiçoamento moral e espiritual. Tu sabes quais são os propósitos para o teu dia? Te conheces a esse ponto? Ou de novo você levanta, dá uma passada na frente do espelho, vai para a vida e deixa para pensar nisso no dia seguinte? Eu não sei se o pessoal daqui é desse jeito, eu estou falando do pessoal que eu conheço lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, por favor, não tomem por ofensa se aqui já estiverem todos avante e eu estou aqui com esse discurso retrógrado, desnecessário, falando para vocês que é necessário que as pessoas se conheçam, se autoconheçam. Mas, enfim, vamos em frente. Para facilitar um pouquinho, vamos contar uma história, para a gente entender na prática como é que as coisas funcionam. A história é narrada por Jesus. Evidentemente que eu narro do meu jeito, porque não dá para copiar Jesus, né? Não desse jeito. Então, a história fala de um homem bastante rico e ele tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais jovem, por ser mais jovem, inexperiente, desagradado da vida que estava tendo junto na casa do seu pai, na sua mente juvenil, ele supõe que em um outro lugar haverá uma vida melhor que a que ele está vivendo. E baseado nisso, ele procura o seu pai e diz: olha, meu pai, essa vida que eu tenho aqui na sua casa, do seu lado, não estou me satisfazendo.
Eu suponho que em algum outro lugar há de ter uma vida diferente, uma vida melhor. E eu desejo ir-me. Então, eu gostaria que o senhor entregasse a parte que me cabe da herança, porque de minha parte eu quero ir embora. Esse lugar não me serve. Não mais. O pai não discute com o filho, não argumenta, providencia a divisão dos bens entre os dois filhos e entrega a parte que lhe cabe e ele se vai. E ele vai para uma cidade distante, para um lugar distante, e estando nesse lugar ele vive uma vida dissoluta. E em breve tempo, nessa vida dissoluta que tem, ele faz muitos amigos, o que é muito fácil de conseguir, né? Nessas circunstâncias. E ele também, em pouco tempo, ele perde todo o valor que ele havia levado consigo, e ele agora, de um jovem muito rico e gastador, né? Pródigo, como diz a parábola, ele se torna em uma pessoa que está começando a ficar sofrendo necessidades. Nessa circunstância, evidentemente que os amigos já se foram, e ele agora começa a sentir, diria lá no meu estado, no couro, as dificuldades de uma vida agora não mais dissoluta, mas uma vida de dificuldades. Começa a passar necessidades, a ter fome, e então ele deduz que é preciso encontrar algo para fazer, porque ele não tem mais dinheiro. O lugar onde ele está vive uma grande crise e, portanto, não há muita oferta de empregos. E ele também não tem muita experiência, não há muito como escolher. Ele procura um lugar onde tem criação de porcos e ele consegue um emprego como cuidador, como guardador de porcos. E então, todos os dias ele cuida de alimentar esses animais. E a miséria e a fome que ele passa é tanta que em alguns momentos ele tem vontade de comer a comida que ele dá aos porcos. Assim narra a história. Certo dia ele vai à exaustão e chega naquele lugar que a gente conhece como fundo do poço. Não tem mais o que cair, não tem mais o que descer, e ele está realmente no chão. E quando ele está no chão, no lugar mais abaixo que ele poderia estar, diz a história que ele cai em si. E quando ele cai em si, ele dá-se conta. E ele pensa, na casa de meu pai havia fartura de tudo. Os empregados de meu pai se alimentavam fartamente. E eu aqui, passando todo tipo de necessidade. E ele faz um plano. E ele pensa, levantar-me-ei e caminharei na direção da casa do meu pai. E chegando lá eu vou dizer, meu pai, eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado filho teu. Mas eu não espero que isso aconteça. Eu desejarei apenas que você me receba como um dos seus servos agora. E eu fico na casa trabalhando. Faz o plano, se ergue, caminha na direção da casa do pai, faz o caminho de volta. E quando ele está próximo da casa, o pai imediatamente o reconhece. E corre na direção daquele filho que está chegando. E quando se aproximam ambos, o filho começa o discurso. Olha, meu pai, eu sei que eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas o pai não deixa ele terminar aquele discurso. Abre os braços, o acolhe, enche o seu rosto de beijos e celebra. E chama um dos servos que está próximo e diz, olha, tragam um anel e coloquem no dedo. Tragam sandálias e coloquem nos pés. Tragam a melhor túnica para vesti-lo, porque meu filho estava morto e acaba de ressuscitar. Meu filho estava perdido e acaba de ser encontrado. Vamos celebrar. Matem o melhor cevado e vamos celebrar. Chama o pessoal aí, vamos fazer uma festa. E isso tudo acontece. Estão em meio a essa celebração e diz o autor da parábola que logo a seguir aproxima-se da casa alguém que não estava na casa e que chega próximo e chama um dos servos e pergunta o que está acontecendo naquela casa. É uma casa de silêncio, de trabalho, e de repente ele chega àquela festa. O servo começa a explicar ao filho mais velho, olha, teu irmão, né? A mesma fala do pai.
Teu irmão estava perdido, foi encontrado, estava morto, acabou ressuscitando, então teu pai mandou que a gente celebrasse. O pai de longe percebe aquele mal-estar e vem na direção do filho que está fora da casa. E diz a mesma coisa, explica, né? Aconteceu isso, teu filho, teu irmão estava morto. E ele olha para o pai e disse: meu pai, eu estou todos esses anos ao teu lado, te sendo fiel, trabalhando contigo. E tu nunca me deste um único cevado para que eu celebrasse com os meus amigos. Agora que esse teu filho volta, tudo isso. E o pai diz: mas meu filho, tu tens estado comigo. Tudo que é meu é teu, tu desfrutas de tudo. Mas a história termina aqui. Esse é o nosso teste, essa história é o nosso teste, né? Porque a gente vai ouvindo o desenrolar da história e vai entrando nos julgamentos. Mas eu não quero o julgamento dos irmãos, eu quero o nosso próprio. Na verdade, eu quero o autoconhecimento. Com qual destes jovens a gente foi se identificando ao longo da história? Aonde foi que me tocou? Aonde foi que eu me encontrei? Do que é mesmo que essa história fala? Essa história fala de nós. Nós humanos. Nós comuns. Isto que somos. Essa história fala de um pai que é Deus e que nos deixa morar na sua casa, que deseja que moremos na sua casa, que abra as portas da sua casa para nós o tempo inteiro. Mas muitos de nós, insatisfeitos, desejamos ir para outros lugares, entendendo que em outros lugares a vida há de ser melhor. E abandonamos muitas vezes a casa do Pai. Abandonar a casa do Pai é abandonar a linha direcional da nossa encarnação. Sim, porque todos nós encarnamos para o quê? Para a prática do bem. Essa é a frase de Chico Xavier. Para que é a encarnação mesmo? Para que a gente aprenda a ser bom. Para a prática do bem. Ele diz que o único objetivo da encarnação é a prática do bem. Mas a gente sabe que é para a nossa evolução, é para o nosso progresso, é para que a gente faça ajustes e é também para que a gente contribua numa contrapartida de estar nos tornando melhor, contribuamos para com a melhora do todo. A casa do Pai é esse lugar aonde eu me direciono para a prática do bem, aonde eu me coloco para a corrigenda daquilo aonde eu ainda não sou tão bom. Mas como eu sei o que aonde eu ainda não sou tão bom? Como eu posso saber? Sim, porque o filho mais jovem, a gente olha para o que ele fez e não presta atenção na segunda etapa da vida dele, né? Porque ele bate lá no fundo, fundo do poço, e é ali que ele se ergue. E em se erguendo, ele faz todo o caminho de volta. Numa outra postura, numa outra conduta, ele não quer nada, ele só quer ficar na casa do Pai. Ele quer voltar, depois de muitos enganos e muitos erros, ele quer voltar para a casa do Pai. Ele pede permissão para entrar e olhem a atitude do Pai. Imediatamente abre os braços e o acolhe, dizendo: olha, não há pecado que não tenha perdão, desde que você reconheça isso, que você se arrependa de tudo que fez e deseje voltar. Toda vez que você se arrepender, realmente quiser voltar, a casa está de portas abertas. Nós vamos festejar a sua volta. O ideal é que a gente não precisasse nem se perder. Mas às vezes, se a gente não se perde, a gente também não se encontra nessa essência, nessa verdade. Mas a gente fica olhando para o outro irmão, né? Porque a parábola se chama a parábola dos dois filhos. Depois foi colocado como filho pródigo, mas ele é muito mais que o filho pródigo. É a parábola dos dois filhos, porque tem o outro rapaz, né? O rapaz mais velho, que foi fiel, que ficou ao lado do pai. Mas anotem que na história ele nunca esteve dentro da casa do pai. Ele estava próximo, ele veio de algum lugar próximo. Ele não entra na casa do pai, ele não vive na casa do pai. Então este outro, ele é um pouco mais grave que o primeiro. Porque ele é alguém que parece que
que parece que faz, mas não é, e nem faz. Ele não vive na essência. É aquilo que nós poderíamos chamar de pseudo, né? Parece que é bom, mas não é bom. Ele não está ao lado do pai porque o ama tanto que não está na casa com o pai. Ele vive próximo, ele está parecendo ser, mas não é. E aí, meus queridos, existe uma possibilidade de uma ponte entre ele e nós. É só uma possibilidade. Mas como hoje nós estamos num exercício de autoconhecimento, é importante verificar se em algum momento eu não me identifico com este rapaz mais velho, que é honesto e que é trabalhador e tudo, mas ele não está na essência do pai. Ele não despertou ainda para a necessidade de viver na casa do pai. Ele anda próximo, ele vive próximo, mas ele não vive dentro com o pai. Portanto, a essência ainda não o habita, não despertou no seu coração. Então, esta parábola, ela na verdade, várias armadilhas juntas para que a gente vá se conhecendo. Porque cada vez que a gente lê, cada vez que a gente estuda, a nossa postura vai mudando. E aquilo que a gente entendeu no começo não é mais o que eu estou entendendo agora. E aquilo que eu pensei antes não é mais o que penso agora. E principalmente, lá pelas tantas, a gente descobre que essa parábola não foi feita para que a gente fizesse julgamentos. Não tem certo e errado, não tem feio e bonito. Tem gente humana e comum tentando acertar, do jeito que dá, do jeito que pode, do jeito que dá conta de fazer. Então ela nos ensina a olhar para todos e a olhar para nós e perceber que dentro de nós tem muito do jovem e tem muito do mais velho também. Tem posturas de um e tem posturas de outro dentro de nós. E não tem nada de errado com isso, porque não é uma questão de certo e errado. Mas é uma necessidade que nós precisamos ter de identificar, dentro das posturas que temos, quais realmente estão ajustadas à lei divina. Quais de fato estão concretizadas em nós. Quais delas estão aparentando que está tudo feito, mas não está. O que de fato é concreto em mim. E o que de fato precisa ser concretizado. Esta parábola é extremamente desafiadora, porque ela nos joga no meio disso tudo e faz com que a gente mergulhe nestas informações e perceba que isso tudo se parece muito com o mundo da gente. É uma figura, é uma alegoria, mas falando da nossa dualidade. Falando da nossa luz e falando da nossa sombra. E deixando claro que todos nós somos portadores ainda, nesse mundo dual que estamos vivendo, de luz e sombra. Não é problema ter luz e ter sombra. O problema é não ter noção de quanta luz e de quanta sombra eu sou. Esse é o problema. É a falta do autoconhecimento. Voltando lá na 919, quando Allan Kardec pergunta aos superiores espíritos se haveria um jeito de acelerar esse processo, ele disse, olha, isso é antigo. Mas eu vou repetir, conhece-te a ti mesmo. Essa é a chave. E nós ainda estamos aqui falando sobre isso. 2000 anos depois de Jesus, 2500 e alguma coisa depois de Sócrates, 160 e alguma coisa também depois de Allan Kardec, nós ainda precisamos refletir sobre isso. O quanto de sombra existe em mim? Ok, é tudo isso, é tudo isso. Então vamos trabalhar nisso. Ah, mas o quanto de luz eu tenho? Já é mais luz que sombra. Ah, já é mais luz que sombra. Beleza, vamos em frente. Porque à medida em que a minha luz vai se ampliando, a minha sombra vai desaparecendo. Esse é o processo. À medida em que o bem desperta dentro de mim, o mal que ainda me habita vai sumindo, vai desaparecendo, eu vou trocando. E tem uma hora que ele vai sumir de verdade, totalmente. Porque não me interessa mais ser sombra.
Só me interessa agora ser luz. É um processo? É um processo. Demora? Demora. É para essa encarnação? Não. Mas o que a gente não pode, conforme a leitura dada do início, o que a gente não pode é postergar. Deixar de fazer agora o que já pode ser feito. Eu conheço muita gente boa que diz, mas se não der agora eu deixo para outra encarnação. Meu Deus, que insensatez, né? Que criancice, que leviandade. Como assim? Você tem a chance de resolver o assunto se você vai postergar para outra encarnação? Você tem ideia de quando vai ser a sua outra encarnação? E você tem ideia de onde vai ser a sua outra encarnação? Ou está achando que vai nascer em Garopaba em todas? Não, eu nasci em Lavras do Sul. 3 graus negativos no dia de ontem. Então, como que a gente adia uma história dessas? Se nós encarnamos só para isso, como é que eu chego aqui e digo, não, na próxima eu resolvo? Tá, você vai fazer o que nessa? Se você veio só para progredir, agora nessa você vai dar uma brincada. Você lembra o quanto custou chegar aqui? O quanto de gente tinha na fila para chegar e você conseguiu a vaga? Jurando, de pés juntos, que ia dar conta e que ia fazer o possível e o impossível para dar conta disso. E agora a gente chega aqui e fica de corpo mole, como se a gente tivesse muita coisa para fazer e se desse um tempo eu ia pensar no meu progresso. Mas o muita coisa para fazer é o meu progresso. Enquanto eu faço todas as outras coisas. Isso tem que estar no meu foco, tem que estar na minha mira. Esse é o objetivo da doutrina dos espíritos na nossa vida. A gente precisa fazer diferente. Não pode ser palavra solta no livro. Tem que vir para a vida, tem que vir para dentro. Tem que reverberar na gente. Tem que acontecer. Porque eu ouvi certa feita de um palestrante algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse, senhoras, senhores, quando os católicos desencarnarem e chegarem no mundo espiritual, e Deus perguntar a eles por que não fizeram isso ou não fizeram aquilo, eles dirão, Senhor, nós não sabíamos. E o Senhor vai dizer, beleza, não sabiam mesmo. Quando os evangélicos desencarnarem e forem cobrados de alguma coisa lá, eles vão dizer o mesmo, Senhor, olha, a gente não sabia. E não sabiam. Quando os budistas desencarnarem e forem cobrados, olha, essa parte a gente não sabia. Agora, senhoras e senhores, me digam o que dirão os espíritas. Porque, Senhor, eu não sabia, não nos cabe. Então, o assunto é entre nós e a nossa consciência. Então, não é o que eu digo para Deus, porque Ele nem vai me perguntar. O que eu digo para mim, quando eu chegar lá de volta? Com páginas e páginas em branco de algo que eu deveria ter preenchido e não preenchi porque eu estava distraído. Os espíritas não reencarnaram distraídos. Eles reencarnaram com projetos, com tarefas, missões. Ai, mas missão não tem missão, só Chico Xavier que tinha missão. Missão. O nome da nossa tarefa é missão. Se é maior, se é menor, isso não importa, mas é missão. Você se comprometeu de realizar isto. Vocês acharam que eu ia ser mansa, né? Acharam que ia ser facinho vir aqui nesse frio todo, né? Não dá para ser mais. A leitura do início foi muito clara. Não dá para adiar mais, não dá para perder tempo, não é para perder tempo. Então, o que eu posso dar conta hoje? Porque do que eu puder dar conta hoje, eu preciso dar. O que eu não puder, senhoras e senhores, se acalmem, não é obrigatório, não é necessário. É só o que você pode. Então, nós precisamos fazer a lista daquilo que nós já podemos e daquilo que nós ainda não podemos. E concordar com isso. Mas se nós já podemos, é necessário avançar. A doutrina do autoconhecimento tem esse propósito. Eles dizem que o autoconhecimento é a chave. E se eu tenho a chave, por que eu não abro a porta? Então, conhece-te.
Fica a sós contigo. Silencia. Entra para o teu mundo e observa-te. E vai estreitando esse laço de amor contigo todos os dias. Pratica todos os dias. Silencia, fica contigo, te observa, sente o teu coração, fica lá, só respira. 5 minutos, 10 minutos, 15, 20, meia hora, 1 hora. Agora eu já estou aqui 1 hora, para mim já é pouco. Parabéns. Mas aprenda a ficar em silêncio consigo e escutar a sua essência e escutar a sua alma. Porque a sua alma sabe tudo o que veio fazer. Mas a gente se envolve tanto no mundo lá fora, na vida material, que esquece de conectar com a alma, que é quem tem o mapa de tudo. Então, quando a gente fala que a meditação é necessária, Santo Agostinho estava falando disso. Ele não deu nome, mas ele estava ensinando uma técnica de meditação. Toda noite fica sozinho contigo e te analisa, olha para ti, te conhece, te sente, te percebe. E vê o que você já pode melhorar. E se você já pode, vai lá e melhora. E se você não pode, tem um pouco mais de paciência e tolerância com você. Daqui a pouco você consegue. Mas a gente sempre nesse silêncio, nessa busca e nesse exercício, vai avançando. Este é o propósito da nossa encarnação. Isso nos ensina a sermos bons. Por quê? Porque isso nos reconecta com a nossa consciência. Onde é mesmo que está toda a lei? Na consciência. A lei divina ou natural, que é a lei de Deus e a única necessária para a nossa felicidade, está na nossa consciência. É nesse silêncio que eu acesso a minha consciência. E se eu não silenciar, muito provavelmente, eu vou perder de ganhar tudo que eu poderia ter ganho nesta encarnação. Então, queridos, que a gente aprenda. E podemos começar a treinar agora. Fechem os olhinhos aí. Não se assustem, dá tudo certo no final, porque o assunto é entre você e você. Então só respira, fica sozinho contigo, te senta direitinho na cadeira, fica confortável, fecha o teu olho. Respira lá no fundo e busca a tua essência. Isso, respira de novo, vai lá. Busca a tua essência, mira no teu coração, vem para esse lugar e fica a sós contigo aí dentro. Tu, teu coração, tua essência. Acende a luz da presença do Cristo e ilumina a tua sala interior, o lugar que tu habitas tempo integral. Que ele seja um bom lugar, porque esse é o lugar em que tu moras, ou pelo menos, este é o lugar em que tu deverias morar todos os instantes da tua vida. Vamos abrindo os olhos, vamos voltando para cá, agradecendo a Deus e a Jesus a feliz oportunidade que temos de estarmos encarnados neste planeta para darmos andamento, para darmos prosseguimento ao nosso processo de evolução. Que fazer o bem seja a nossa meta. Acolhendo sim aquilo que ainda não é luz em nós, mas acendendo sim todas as luzes possíveis dentro de nós. Que Jesus, que foi nos apresentado como guia e modelo, por representar a perfeição que nós precisaríamos alcançar um dia, que Ele nos possa envolver, aquecer nosso coração, nossa alma, e que assim, todos juntos, possamos fazer nossa romagem de progresso. Muito obrigado pela atenção de todos, que assim seja.